aqui, antes de entrar, sabia o nome de uma mulher do Arena. Tempo Rei e Tímpano Áudio Design amorosamente apresentam Mulheres de Arena. A Marília é uma mulher que, assim, eu acho que a história da Marília tem que ser mais lembrada, mais contada. Ela merece, viu? Marília Medalha, primeira parte. Uma pororoca. Escuta, por que você não pede para sua mãe a receita daquele feijão tão gostoso que ela faz? Você sabe que eu já pensei nisso. Faz montanhas de espuma e deixa brilhando de tão branca toda a roupa da semana, desde os lençóis à roupa de uso pessoal. No instante que se coloca a roupa suja neste molho, Ono começa a agir com sua redobrada força. Bom Apetite ensina também como preparar coquetéis, como distribuir os talheres, etiqueta e decoração de sua cozinha. Você vai cozinhar tão bem quanto a mãe dele. Frio, discreto, inglês, vaidoso, petit burguês, cidade de outrora, memória, matriz, vanguarda, operária, raiz. E agora concreto febril, e eu, a mulher outonal, que sonha aninhada em teus sonhos, cidade de abismos, do amor e do mal, fashion, smart and gay, it had to be you, cantei, baladas, jardins, colinas, cetins, paulista é paulista anyway. Tem voz que é água do mar. A Hebe Camargo me apresentava assim: agora eu vou chamar uma pessoa que tem o sorriso mais bonito da televisão. Aí me chamava a Hebe Camargo. Era muito engraçado. Tem voz, água de rio. Eu falo, você é minha madrinha, porque como artista, né, como Iris Salvanini, como cantora, ela que me apresentou, né? Antes era uma intérprete, crooner, cantora, enfim, mas aí com um trabalho autoral, foi com ela que me deu a mão, quase que literalmente, e me levou pro palco. A gente tem hora que jorra, tem cedo que seca, tem noite que pinga, tem vida que molha. Você sabe que eu nasci e não sabia o que eu ia ser na vida? E tudo aconteceu por acaso? Marília falou, daí ela me ligou um dia, Iris, aqui é a Marília Medalha, seu irmão me falou de você, eu tenho umas músicas, e ela queria, em princípio, alguém para gravar. Abraço fenomenal, estrondo, dizem ser pororoca. É que eu nasci gostando de cantar, eu ficava ouvindo rádio e eu aprendi as músicas de carnaval que eram bonitas naquela época, e eu aí cantava, né? E da televisão tinha programa com Dorival Caymmi, e eu adorava ver ele cantar. E eu cantava músicas dele também, que eu aprendi. Tanto que no meu primeiro disco, meu pai botou a minha voz, eu de criança, meu pai me fez cantar com 4 anos uma música de Caymmi que chama Marina. E eu tava nessas, né, pedindo para alguns amigos me enviarem composições, e aí a Marília apareceu na minha vida dessa maneira. E eu fui cantar as músicas dela, uma super responsabilidade, porque a Marília, ela é uma compositora intuitiva, mas, assim, o requinte das composições dela,
requinte melódico, assim. Ela talvez por ter ouvido muito, né, aqueles grandes compositores que foram amigos dela, que eram todos ali juntos, ela tem um entendimento, uma imaginação para melodia, para harmonia, que é bem refinada. Em 2008, os caminhos de Marília Medalha e Iris Salvanini se cruzam e se fundem. Mas eu, na correria, né, de trovadores urbanos, aprendendo um monte de coisa nova, acabei deixando para estudar as músicas perto da gravação, né, perto do dia que a gente ia gravar. E aí, quando eu comecei a estudar, eu falei, meu Deus do céu, eu tinha que ter estudado isso muito antes, porque por conta da dificuldade mesmo, né, de cantar. São músicas muito bem construídas, mas difíceis, né, intervalos difíceis para um intérprete. E aí eu cheguei lá, a Marília estava lá, aí ela ficou sentadinha numa cadeirinha ali e falou, qual que você quer cantar primeiro para a gente gravar? Era o meu irmão tocando piano e eu. Aí eu falei, vamos fazer uma Encantada. Aí, que era mais difícil. Aí eu falei, pronto, daí eu já vou conversar com ela, falar, olha, vamos marcar outro dia e tal. E aí meu irmão começou a passar, e aí eu fui cantando junto com o meu irmão pra gente ver tom, aí eu fui ficando um pouco mais tranquila, aí eu percebi que eu tinha assimilado mais do que eu achei que eu tivesse. E foi muito mágico, porque quando a gente começou a gravar, eu gravei uma vez a música, e aí quando acabou, a Marília falou, perfeito! E a música Encantada, ela é uma letra um pouco angustiada. Tanta pressa, tantas vindas. Então, eu acho que casou com o meu sentimento do momento ali, que eu tava com aquela expressão, eu tava muito angustiada, sabe, querendo cantar aquilo, procurando fazer o meu melhor. Então, a interpretação... Ali, quando ela falou perfeito, eu até levei um susto. Falei, nossa, não, mas foi mesmo? Então, aí que começou, né? Começou o projeto do disco. Então, começou a minha convivência maior com a Marília. Eu cantei as outras músicas, eu já me acalmei quando ela falou que gostou. Então, eu me acalmei, aí cantei as outras e ficou um registro muito bacana. E aí ela falou, eu tenho outras músicas. Aí eu falei, puxa, eu queria ver, porque eu tenho vontade de gravar um disco. E aí a gente foi amadurecendo essa ideia, meu irmão fez os arranjos. Ele que fez os arranjos pro disco, chamou amigos muito queridos para gravar. E o produto, assim, eu gosto muito. Eu sei que a gente não ter gravado num estúdio profissional, porque o disco a gente gravou nesse mesmo formato, a gente gravou em casa. Eu penso, às vezes, eu falo, a minha voz, né, assim, o tratamento que foi dado, se a gente tivesse optado por um estúdio tradicional, sei lá, talvez o tratamento fosse diferente, a microfonação a gente fez como a gente conseguiu também, mas... Enfim, eu tenho muito carinho por esse disco, por esse trabalho. Foi meu primeiro trabalho. Tanta calma. Quando esse encontro das águas aconteceu, toda a história que a gente vai contar agora já estava impressa em páginas bem mais antigas da vida da Marília. Vamos voltar a meados da década de 60, quando ela vem de Niterói, sua cidade natal, para visitar sua irmã Marli, e acaba recebendo um convite que marcaria para sempre a sua carreira e a sua história.
Mas quem é que me levou pro Arena Conta Zumbi? Quem foi? Jean Francisco Guarnieri. Então conta isso pra elas. Conta tudo pra elas. Não, olha aqui. Minha irmã morava em São Paulo, era jornalista. E eu vinha na casa dela, passava às vezes os dias em São Paulo. E ela sabia que eu gostava de música e de teatro. Aí ela me levou, ela morava na Praça Roosevelt, que é bem perto do Teatro de Arena. Ela me levou para ver uma peça no Teatro de Arena. Eu cheguei a ver 2 peças lá. Uma acho que era O Filho do Cão. Mas a outra que eu vi, que foi quando eu conheci o Guarnieri, eu acho que era uma peça estrangeira tinha sido traduzida. E na peça que estava lá, estava o Guarnieri, estava o Antero de Oliveira, ele era do Rio, ele tinha namorado uma amiga minha, e o resto do elenco eu não me lembro. Aí o Antero me convidou para ir na casa dele. Não, ele me convidou para ir na casa do Guarnieri. E o Guarnieri, ele estava casado com a primeira mulher dele. Eu fui lá e tinha um violão. Eu peguei o violão, comecei a cantar e o Guarnieri se entusiasmou. Ele se entusiasmou, ficou eu cantando aquelas músicas de Zequete, sei lá mais o quê. Aí ele adorou, né? Eu cantando e ele gostando. Daí eu fui embora, o Antero me levou, ele morava perto da Praça Roosevelt, eu estava na Praça Roosevelt onde minha irmã morava. Aí o Antero disse para mim, olha, o Teatro de Arena vai montar um musical. E se eles convidarem você vem? Eu falei, eu venho. Mas acho que foi o Guarnieri que falou com ele, né? Porque ele morava justamente perto de onde eu estava, perto da Praça Roosevelt. E aí eu falei, tá bom. Aí não sei se o Guarnieri mesmo que falou para mim, eu falei, mas quando é que vão montar? Ah, daqui a pouco vão começar a ensaiar e tudo. E eu falei, mas eu vou embora, eu não moro em São Paulo, eu moro lá em Niterói. Terra que urubu voa de costa, você sabe o que é isso? Eu sei que demorou um pouco, eu cheguei na minha casa, falei com meu pai, olha aqui, pai, o Teatro de Arena está me convidando para ir lá fazer um trabalho de musical e eu posso ir? Ele falou assim, pode. Eu falei, olha, eu só vou precisar que você me dê um dinheirinho para eu, durante 1 mês ou 2, ter o que comer, porque eu vou morar no apartamento da minha irmã, da Marli. Aí ele falou, tá bem. Aí passou um pouco tempo, eu tenho a impressão que isso aconteceu ali por novembro ou dezembro. Aí passou um pouco tempo, meu pai disse assim, olha, eu acho que eles não vão te chamar, não. Puxa vida, não é possível. Aí eu peguei o telefone, liguei pro Teatro de Arena. Eu liguei, quem é que atendeu? Augusto Boal. Eu falei, aqui é Marília Medalha. É que eu quero saber se é para eu ir para São Paulo para participar do musical Arena Conta Zumbi. E se for, é para ir quando? Ele falou assim, esteja aqui amanhã às 2h30 no Teatro de Arena. Eu peguei um ônibus, aquele ônibus da Cometa. Olha, eu tinha 22 anos, o Cometa era um ônibus importante. Aí eu peguei o ônibus, cheguei em São Paulo, às 2h30 da tarde eu estava no Teatro de Arena. E, olha, estava todo o elenco lá. O Guarnieri, a Vânia, a Dina, o Antero, o Lima Duarte, Davi José. Aí já me deram o texto do Zumbi para eu aprender. Aí eu entrei no Teatro de Arena, né? Mas não foi o Boal que me convidou, foi o Guarnieri. O Guarnieri que quis que eu viesse. 1 ano depois, o espetáculo Arena Conta Zumbi estreia na cena paulistana. Noite de 1º de maio de 1965.
Marília Medalha, com seus 21 anos, faz sua estreia no teatro profissional. Quem falava mais comigo era a Dina. A Dina ria de tudo. Ele dizia assim, Dina, eu estou fazendo direito que o diretor aí, Augusto Boal, eu estou fazendo direitinho. A Dina me levava na casa dos pais dela para almoçar. E eu perguntava a ela se eu estava trabalhando, fazendo a coisa direito, se eu não estava atrapalhando o elenco todo, porque eu era mais nova. Mais nova maneira de dizer, porque eu nunca tinha feito teatro. Então, a Marília, mas ela veio, bom, se entrosou, porque era um clima muito familiar o nosso, muito afetivo, um monte de ajuda entre um e outro. Esse é Davi José, ator e professor. Ele ficou nacionalmente conhecido por interpretar o Pedrinho, na primeira adaptação do Sítio do Pica-Pau Amarelo para a TV, onde também fez outros trabalhos marcantes. Anos mais tarde, já como estudante do curso de Ciências Sociais, ele passa a fazer parte do Teatro de Arena. Nesse período, havia uma coisa em torno do Teatro de Arena, todo o pessoal do estudante universitário queria ver o Teatro de Arena, queria ver os atores do Teatro de Arena, queria assistir às peças do Teatro de Arena, e era um negócio... O Arena Conta Zumbi acontece em 1965, né? Um ano bastante problemático. Nós tínhamos acabado de ser bombardeados com a ditadura golpe civil-militar um ano antes, né? Mas ainda se conseguia falar, né? A peça, não preciso falar, ela fala de liberdade dos escravos, mas fala de liberdade de uma maneira geral, né? E o Teatro de Arena era uma coisa que a gente se sentia próximo, né? Não havia aquela distância dos atores no palco e a gente aqui. Então é aquilo que eu falo no livro, a gente parava ali no Redondo, antes da peça, para tomar uma cerveja, bater papo, tomar um café e tal, e o Lima Duarte, o Guarnieri, o Davi José, as moças não, engraçado. Eu não me lembro de ver a Diniz Fati, a Vânia Santana, a Marília Medalha, que eram as 3 atrizes do Arena Conta Zumbi. Esse é José Cetra Filho, crítico e pesquisador teatral, membro da Associação Paulista de Críticos de Arte, a APCA, e editor do blog Palco Paulistano. Esse livro a que ele se refere é o Palco Paulistano de Golpe a Golpe, 1964-2016. Nele, esse espectador apaixonado e voraz conta suas experiências com os espetáculos teatrais que assistiu ao longo desse período. As idas ao Arena Conta Zumbi ocupam logo as primeiras páginas. A publicação, é claro, fez parte das nossas pesquisas, mas nessa busca por uma trança de afetos vividos, nada poderia se comparar a ouvir pessoalmente essas memórias de quem partilhou essas páginas do tempo como público do Arena, como testemunha do que a gente queria contar. Mas voltando ao Arena, então, Guarnieri, Lima Duarte, Davi José, aquela turma toda tomando café com a gente. Ali, batendo papo e tal. Aí, de repente, vamos todo mundo pro teatro, vamos. Aí a gente entrava no teatro e via aquele texto que dizia tudo que a gente, estudante, eu em 64, 65, eu estava no 2º ano da faculdade. Então, os estudantes naquela época tinham uma força incrível, né? Eram atuantes, uma coisa assim muito, muito bacana. Então assisti aquela turma que a gente tinha acabado de tomar café junto, falando em liberdade, em resistência. Era uma coisa assim muito emocionante, muito bonita, né? E
E por isso que eu voltei para ver a peça 4, 5 vezes, levei todo mundo que eu conhecia, tal. A gente ia. O envolvimento com o que se falava no teatro era direto com a realidade de fora, porque todo mundo ainda se falava pouco em metáfora, ainda se falava, apesar que o Adena Conta Zumbi, no fundo, é todo metafórico, né? Ele fala da liberdade dos negros, mas ele está falando da nossa liberdade. A Marília, nossa, também eu adorava a Marília, primeiro, assim, como fã. Essa é a Lia Rosenberg, pedagoga, mestre em psicologia social, escritora e amiga de alma de Vânia Santana. Espectadora cativa do Arena, personagem sempre presente na sua plateia, mas principalmente nos seus bastidores. E depois fui conhecendo e tal. E eu cheguei a ter o marido dela na minha casa, acho que ela com ele, naqueles tempos de perseguição e tudo, um pouco antes dele ser preso. Acho que logo que ele foi preso também, acho que ela ficou um pouco. Sei que nós estivemos muito juntas nesse tempo, junto com, claro, era a liderança da Vânia, né? Ela que definia o que era para fazer. E então tivemos uma outra aproximação, eu e a Marília, nessa situação em que a solidariedade era mais do que necessária e a flor da pele mesmo. Foi uma coisa muito, muito forte. Tudo aquilo era de muito sofrimento. Mas deu para a gente ficar com uma relação mais pessoal, mais marcante. Ei, gente! Tem rei no açoite? Tem rei! Tem rei lutando? Tem rei! Tem negro apanhando? Tem lei! Tem gente brigando? Epa, rei meu pai! É Zambi? Zambi no açoite! O número de mortos na campanha de Palmares, que durou cerca de um século, é insignificante diante do número de mortos que se avoluma ano a ano na campanha incessante dos que lutam pela liberdade. Ao contar Zumbi, prestamos uma homenagem a todos aqueles que, através dos tempos, dignificam o ser humano, empenhados na conquista de uma terra da amizade, onde o homem ajude o homem. Eu vivia perguntando para Dina se eu estava fazendo as coisas direito. E ela falava o quê? Macaca, tá tudo certo. Ela chamava de macaca. Também chamava. Eu perguntava muito para ela. E o Eliba Duarte, cada vez que eu ia entrar no palco, né? Que o palco do Arena tem aquela gente, o pessoal que entra do camarim, entra do camarim. O pessoal que entra do camarim. Eu entrava do camarim. Eu não sei se a Dina também, mas tinha gente que entrava ali, subia e descia aquela escada. E aí eu ia entrar, estava na hora, né? Eu sei que o Lima Duarte vinha atrás de mim e ele falava assim, é hoje. A Marília no palco, cantando, é uma atriz também, né? Assim, dá para sentir a força. Por mais que eu não tenha participado, eu não tenha assistido a Marília como atriz, eu sinto essa força no que ela diz enquanto canta. Né? Ela no palco, acho que a palavra é entidade. Eu lembro dela, tem uma foto até de um show meu que ela tá assim com o braço, de uma blusa bufante. Então, nossa, eu lembrei, falou entidade, eu lembrei dessa foto. A Marília, ela me falava que ela não era atriz. Eu nunca fui atriz, Iris. Aí, de repente, eu tava lá porque era um pessoal legal e tava lá e fui para cantar, mas aí eu tava atuando e não é que eu ganhei como atriz. Então, ela é engraçado isso, ela não... ela sabe, ela tem esse potencial, ela tem essa força, ela é uma atriz, mas quando ela vai falar dela mesma, ela fala que ela é uma cantora. Ela, aliás, nem cantora, ela fala que ela é intérprete, que ela interpreta. Então, e ela me fala sempre com, assim, cheia de dedos, né? Acho que depois de um ano, porque acho que foi em 65 ou 66, teve o prêmio do
dos críticos teatrais de São Paulo, melhores do ano. E aí, eu até fico com vergonha de falar isso, porque uma vez deu problema para mim. Aí, eu ganhei o prêmio de atriz revelação. Eu falei, mas por que eu estou ganhando prêmio de atriz revelação se eu vim aqui porque eu cantava, né? Eu fiquei até um pouco sem jeito, viu? Mas o reconhecimento do seu talento, acompanhado pelo imenso sucesso da primeira temporada da peça, era inevitável. Apenas 2 anos depois, Marília estaria diante de outro convite, que gravaria suas digitais na história da música popular brasileira, consagrando nacionalmente sua carreira como cantora. A música que vamos apresentar a seguir, prosseguindo o nosso festival, nesta última noite de grande sucesso, vamos trazer para vocês uma música que tem a letra de Capinã. Será defendida pelo Quarteto Novo, pelo conjunto Momento 4, por Marília Medalha e Edu Lobo. Conteio. Eu encontrei com o Edu no Rio, no estúdio da Philips, perto da Avenida Rio Branco. Eu entrei lá para gravar uma coisa que eu acho que era uma música do pai dele, Fernando Lobo. Foi o cara que mais me ajudou. Ele me botou nas melhores coisas, a capa do meu primeiro disco ele é que mandou fazer. Ele é que me botou, acho que para cantar o Ponteio. Ele fez o Edu, mas eu acho que Edu ia botar outra cantora. Eu não sei nem quem era, mas não vou dizer também, não vou dizer. Mas então a presença da Marília eu acho que ajudou demais a gente chegar naquele resultado. E olha, tem um detalhe, vocês devem lembrar que nesse festival aconteceu aquele problema do Sérgio Ricardo, né? Ele começou a tentar falar com o público e isso é um público com o qual você não deve falar. É melhor você ficar quieto, entendeu? Porque eles estão... Eu não sei que estado emocional eles estão, mas dos piores possíveis. Eles vaiam uma coisa e tal. E o que aconteceu com o Sérgio é o seguinte, quando ele saiu, quem entrava era exatamente eu com a Marília. Eu me lembro de ter dito a ela, olha aí, garota, a gente tem 2 chances agora. Ou a gente entra e essa coisa vira ao contrário, ou então a gente está ferrado. Eu não usei a palavra ferrado, mas vou respeitar vocês e vou dizer ferrado, eu usei uma outra coisa, entendeu? Porque era o clima que estava ali. Nego gritando e detestando o Sérgio ali naquele momento, ele perdeu a cabeça, quebrou o violão, jogou, enfim, essas coisas que a gente sabe. Mas é isso. Então, eu já conheci a Marília e a gente acabou fazendo essa parceria que deu muito certo. A parceria rendeu a Ponteio o primeiro lugar do 3º Festival da Música Popular Brasileira da TV Record, em 1967. Já fora do Teatro de Arena, Marília começa a sua carreira na televisão. Aí eu estava fora do teatro. Você já estava, não estava na Record? Eu estava na Record. Estourando no festival? Mas eu tinha ido para a TV Celso, que era perto do Teatro de Arena. Chamado Ensaio Geral. Eu fui chamada pelos jornalistas. Chamava Ensaio Geral? Ensaio Geral. Do Faro? Não, a música é do Gil. Ensaio Geral. E ele aqui apresentava o programa, Gilberto Gil. Olha, que interessante. Chamava Ensaio Geral. Chamava Ensaio Geral o programa. Tinha Cid de Emília. Eu tenho até fotografia com o Cid de Emília na primeira página da Folha de São Paulo. Tava o Taiguara. Eu cantei com ele também. Tava Sérgio Ricardo, Jacó do Bandolim. O Jacó do Bandolim. Ele era pai de um compositor, que agora eu não estou lembrando. Jacó do Bandolim.
Eu fui para a TV Excelsior. Fui contratada para a TV Excelsior. Para fazer aquele programa lá, o Ensaio Geral? Ensaio Geral. E aí veio o festival. Mas eles queriam competir com a TV Record. Mas a TV Record tinha muito nome, com musical, com Simonal, com Aguinaldo Raiol, Hebe Camargo. Então muita pretensão, né? Aí acabou o programa. Mas eu nunca cantei para ganhar dinheiro. Eu cantei para as pessoas. Eu fiz muito trabalho de graça. Tá? Agora, se você pegar os discos que eu gravei, não é por nada, não. Eu não gravei muitos discos. Ronaldo Bosco dizia que eu era o cometa de Halley. Eu era o cometa de Halley por causa da ditadura. Entendeu? Não me deixavam trabalhar. A Vânia escreveu um texto, a Vânia Santana, minha irmã, ela escreveu um texto onde ela disse tudo isso aí. Que não me deixavam cantar, que eu não ia na televisão, que eu não tocava no rádio. Eu sei que é preciso matar. Mas como eu faço para renascer? Se você chegar a ver essa terra da amizade e uma mulher... E é exatamente por isso que essa ascensão começa a tomar um rumo completamente diferente. A Marília tem um problema com o marido dela até hoje em relação a isso, fortíssimo. Porque a Marília, quando ela se liga ao marido, mas Deus pertence, essas coisas, a gente não pode fazer. A carreira dela, se não houvesse a questão da guerrilha ou mesmo, se essa ligação, né, que ela não soube lidar, né, também até para construir um caminho, foi o que acabou com a carreira dela, midiaticamente falando. Isso é uma coisa que a gente tem que conviver nesse nosso documento. Porque ela vai falar sobre isso, ela fala o tempo inteiro. Esse é Cacau Guarnieri, filho de Gianfrancesco Guarnieri e Vânia Santana, idealizador deste podcast. O que ele traz nesse trecho da sua entrevista é um dos disparadores mais dolorosos da nossa jornada e faz parte dos relatos que a própria Marília contou para ele. Eu tinha a idade da filhinha de Ionara, no Teatro de Arena. Isso quer dizer alguma coisa, Ionara. Isso não é à toa, Ionara. Você representa aqui uma mulher de luta com uma filhinha de colo. Devia ser a mesma coisa no Teatro de Arena. Minha mãe devia me levar, igual você leva a tua filhinha às vezes aqui na gravação, aqui do lado. A Lia deve ter falado sobre isso, tantas mulheres. Marília Medalha, logo depois ia engravidar, ia perder uma menina. Perdeu uma menina porque era um momento que a energia, que o astral assim o quis. O sofrimento. Ela estava no apezinho dela com o marido dela e chegaram dois jovens. Eles eram jovens também. Chegaram os Amit do marido e falaram, olha, ele chegou para falar, olha, eu quero que você vai dar uma volta na rua, que eu preciso me reunir com esses caras. E a Marília, na hora, né, cantora, sacou, esses caras são da luta armada. Né? Aí a Marília me contou essa descida dela na Praça Roosevelt, ali, uma profunda angústia, um profundo medo, uma preocupação pelo marido. Olha que coisa maluca. Porque a gente costuma, durante um tempo da minha vida, costumei a romantizar um pouco as valquírias, né? As lutas, as guerrilheiras, aquela coisa impávida, corajosa, né? São tudo isso. Mas são mulheres, seres humanos, mães, amantes, jovens, novas, gente. Essa história não acaba aqui. A gente se encontra no próximo episódio. Eu vivo num tempo de guerra. Até lá. Eu vivo num tempo sem sol. Só quem não sabe das coisas é um homem capaz de rir.
Ai, triste tempo presente, em que falar de amor e flor é esquecer que tanta gente está sofrendo tanta dor. Todo mundo me diz que eu devo comer e beber. Mas como é que eu posso comer? Mas como é que eu posso beber? Se eu sei que eu tô tirando o que eu vou comer e beber de um irmão que tá com fome, de um irmão que tá com sede, de um irmão. Mas mesmo assim, eu como e bebo. Mas mesmo assim, essa é a verdade. Dizem crenças antigas que viver não é lutar, que sábio é o que consegue ao mal. Mulheres de Arena. Idealização Cacau Guarnieri. Apresentação Denise Del Vecchio. Direção Ionara Dantas e Cacau Guarnieri. Roteiro Mona Lisa Vasconcelos. Trilha sonora Luiz Santiago Málaga. Coordenação de produção Ionara Dantas. Assistência de produção Edmeia Vieira. Montagem Luiz Santiago Málaga. Eu sei que é preciso matar. É um tempo de guerra, é um tempo sem sol, é um tempo... Este podcast está sendo realizado com financiamento coletivo pela Quicante. Siga o nosso Instagram, @mulheresdearena, para saber como se engajar e fazer parte dessa jornada. Realização Tempo Rei e Tímpano Audio Design. É um tempo de guerra, é um tempo